Mas eu tenho uma curiosidade. Por que o câncer ele é na mama? Por que os seios têm essa maior predisposição no caso das mulheres? E se também homem pode ter câncer de mama ou não? Você fala por que a maior incidência nas mulheres ser de mama? É isso? Isso. Não, e também assim, por que os seios, digamos assim, por que o câncer em específico ele vem para essa questão dos seios? Bom, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. É como se fosse assim, em todos os órgãos femininos, assim, no corpo da mulher, porque a mama, ela tá... Em primeiro. Porque a maior incidência de câncer na mulher é o câncer de mama. Porque assim, o câncer é um acúmulo de mutação na célula. O que quer dizer isso? Lá no DNA, onde tem, no núcleo onde tem o DNA, a gente tem processos de erros de multiplicação de célula e a célula vai lá e conserta. Só que tem alguns erros que a célula não consegue consertar. E aí eles vão se acumulando, vão gerando células filhas erradas e em algum processo isso gera o câncer. Isso acontece em tecidos que se replicam muito. E a mama é um tecido que replica muito. Tem vários estágios de desenvolvimento, desde o broto mamário lá na entradinha da adolescência até a idade. É um órgão que está a todo mês sendo exposto a ciclos hormonais. E é um órgão que tem muito receptor hormonal, ou seja, a mulher produz hormônio ou durante próprio ciclo ovulatório, ou durante uso externo. Além do que, o câncer de mama é uma doença multifocal, ou, como assim, várias causas. Multifocal, desculpa, não. É multifatorial. Tem vários fatores que causam câncer de mama. Então, exposição à radiação, mutação genética, idade, sexo feminino, história familiar, exposição a hormônio. Então, quando você vai juntar alimentação, a gente já tem alguns estudos falando sobre, como se fosse assim, se a gente se expõe muito, principalmente a alimentos industrializados, que eu não posso nem falar os nomes, porque às vezes... Não, aqui você pode falar. Porque assim, tem alguns cancerígenos, vamos dizer assim, que são disruptores endócrinos. É um termo que a gente usa na medicina funcional como se fosse assim. São estimuladores de erros no nosso meio. Por exemplo, coisas mais simples, batons, produtos de beleza. Então, você tem isso desde a produção à alimentação. Aí você imagina uma mulher que desde criança é estimulada a usar maquiagem, batom, rímel, cremes, hidratantes, tudo. Então, ali a gente já tem, já vem embalado, por exemplo, você imagina, um creme hidratante lá, já vem numa embalagem de plástico que já tem um disruptor endócrino. Tem dentro dele vários componentes que já causam alteração na célula. Aí você passa no corpo todo, absorve o corpo todo. A mulher está exposta a fatores que aumentam o risco de câncer na vida intrauterina. Então, passa esses fatores muito já pela própria mãe. Então, assim, é como se você estivesse recebendo tiro o tempo todo e sendo estimulado a correr. Só que em hora você vai se cansar, em hora você vai cair, você não vai conseguir levantar. E aí surge a doença. Então, assim, o câncer, porque acontece mais na mama e não acontece tanto no ovário, porque o ovário já que está replicando. Porque as células no ovário, elas, desde que você inicia a formação do óvulo, você já começa a perder os seus óvulos. Então, por isso que a gente entra na menopausa, porque o ovário ele vai morrendo, regredindo. A gente vai perdendo óvulos e óvulos e óvulos. Porque a gente não perde a mama. Então, a mama está lá desde a idosa. E o câncer, ele pode ser de risco cumulativo. O que quer dizer isso? Durante os anos, você está sendo exposto, você está acumulando risco e você vai ter câncer lá na frente. Então, é uma doença que tem múltiplos fatores. É um órgão que você vai carregar para o resto da vida. Vai estar sendo exposto a fatores de risco o tempo todo e de forma aleatória. Então, assim, você acaba desenvolvendo porque você está mais exposto. Então, seria a glândula mamária. Duas questões. É por isso, então, que o câncer de mama não é comum em crianças, em meninas? Também, mas a gente já tem câncer de mama na adolescente. Por quê? Porque os fatores de risco você está cada vez mais sendo expostos inicialmente. Além disso, as meninas estão carregando muitas mutações genéticas hereditárias. O famoso caso da Angelina Jolie. Então, elas já nascem carregando
a alteração nas suas células. E aí desenvolve. O ruim da gente apresentar câncer em idades jovens, principalmente de mama, é que são extremamente agressivos. Então, a gente já operou pacientes de 14 anos, 16 anos. É raro, raríssimo. Até porque a mama ainda não tem um desenvolvimento completo nessa idade. É isso. E nesse caso foi questão hereditária, prioritariamente, ou foi essa exposição a esses... Não, esses casos geralmente são São hereditários. hereditários. São muito raros, mas geralmente são hereditários. Mas eu fico com a questão que é a seguinte, como é que... É como se fosse assim, começa a ter um conflito com a indústria da beleza, seria isso? Porque por um lado você tem esses produtos e aí eles são vendidos como algo bacana para ali rejuvenescer. Tem alguns, inclusive, que vêm com essa propaganda. E, ao mesmo tempo, ele está, digamos assim, minando a tua saúde. Não há uma preocupação não apenas do Ministério da Saúde, Anvisa, mas também até da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em tentar, digamos assim, não vou falar vetar, mas reduzir a distribuição desses produtos? É algo que eu vou te falar assim, é mercado. Business. Vende mais quem paga mais, certo? Então, assim, quem faz medicina funcional, que é uma parte da medicina que cuida da saúde em si, de colocar o corpo para funcionar sem, assim, te dando substrato para que você tenha uma boa qualidade de vida, tudo isso que é diferente de ortomolecular, nutrologia, essas coisas. A medicina funcional é muito combatida pelo meio industrial. Por quê? Porque ela combate o que você vende bastante. Então, assim, como é que você vai dizer para uma mulher que ela não pode usar aquele batom que não é orgânico? É caríssimo. E eu já vi até falando de alguns batons, e agora é porque também não me recorda muito a memória, mas de alguns batons que tinham alguma coisa, digamos assim, não cancerígeno. Vinha isso na propaganda, inclusive. Mas vem que são os orgânicos. Mas é extremamente caro e não tem mercado. Certo? Então é um mercado muito pequeno. Então, assim, não só isso, mas, por exemplo, embalagens. Aqui, por exemplo, os disruptores que eu tenho aqui, o café. Não o café, cafeína, mas ele vem embalado de saco plástico, ele tem conservante, aí dentro é um disruptor. E aquele BS alguma coisa, não é? Livre de... que tem nos rótulos, né? Livre de BPA. Exatamente. É isso? Então, já tem. Por exemplo, eu tô aqui num ambiente que está fechado, mas que tem essas caixinhas de isopor que são derivados lá do petróleo e tal. Não. Também tem disruptor endócrino. Eu tô vestida com a roupa que tem disruptor endócrino. Eu passei o hidratante que tem disruptor endócrino, entendeu? Eu uso tinta no cabelo que tem daqui a pouco a gente vai dar um reset e falar assim, vamos então, assim, reiniciar aqui porque tá complicado. Tá complicado. A gente não consegue viver sem, a gente não tem alternativas, mas em compensa para substituir no mesmo preço. Agora, o que é que acontece? Para combater, eu me alimento bem, eu pratico atividade física, eu tento dar preferência por alimentos cada vez menos industrializados, são que os nutri sempre falam, descasca mais, desembala menos, né? E tento evitar ao máximo produtos como refrigerantes, todos esses que a gente sabe os malefícios que trazem para a saúde. Então, assim, vou estar exposta, de certa forma vou precisar usar, porque a gente não vive uma bolha, mas aí a gente tem que balancear. O que é que eu posso combater? Algo que eu vou estar usando o tempo todo. Então, assim, a gente vai estar exposto o tempo todo. E se a gente entrar na noia do que eu não posso porque isso não tem aquilo, eu não posso porque tem isso, é que você não vive. Então, assim, ou você aprende a jogar o jogo e entra na dança, ou então você vai viver numa bolha, vai morar lá isolado no Tibete, sem contato com nenhum, comendo da própria comida, né, da própria plantação, mas você não vai conseguir fazer isso.